Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma aula da Escola Bíblica, e a gente vai começar com uma oração, tá bom? Então, eu queria convidar você a fechar seus olhos, onde você estiver aí, em casa, no cômodo que você estiver, que nós vamos iniciar essa aula de hoje. Senhor, nós te agradecemos por mais essa aula, por mais esse momento que o Senhor nos deu para buscar a tua palavra, e que em nome de Jesus o Senhor possa estar nos dando a clareza, a iluminação da tua palavra, e que nós possamos juntos construir essa aula de hoje, absorver esse conhecimento e crescermos um pouco mais diante do Senhor em graça e conhecimento, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um dos professores, cada um dos alunos que aqui estão, para que essa aula seja uma bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, essa classe é Estudo Bíblico 2. O tema que nós vamos falar hoje são os temas e fatos sobre a Bíblia. E a gente vai tentar discorrer um pouquinho. O tema central vai ser a Bíblia, a Palavra de Deus. E a ideia é a gente poder compartilhar algumas coisas a respeito da Palavra do Senhor, a respeito dos fatos e das verdades que estão aí ao redor da Palavra. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Fique à vontade de fazer as perguntas no chat, tá? Então, à medida que a aula for acontecendo, vocês podem ir mandando essas perguntas. E para a aula de hoje tem uma novidade. No final da aula, a gente vai abrir o link do Zoom, o Zoom que os irmãos já têm participado aí nas células e têm participado também em outros eventos, né? Encontros, bate-papos. Então, no final da aula, a gente vai abrir um tempinho no Zoom, se eventualmente os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, interagir ou comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Bom, para a gente começar a aula de hoje, eu quero começar com essa primeira afirmação, né? Que a Bíblia ela é a fonte da verdade. Tá? Então, uma vez que nós estamos falando da palavra de Deus, uma vez nós estamos falando da Bíblia que nós temos em casa, o primeiro conceito que eu quero dividir com os irmãos e afirmar aqui é que a Bíblia ela é a fonte da verdade, ela é a fonte exclusiva. Para nós que somos cristãos e que somos batistas, a única fonte da verdade é a Bíblia. E Jesus, na verdade, aqui tem até uma brincadeira nesses três primeiros tópicos, né? Para a gente poder correlacionar e entender um pouquinho melhor isso. Jesus, ele é a fonte do conhecimento dessa verdade. Então, existe um conceito ou algo que nós compartilhamos via de regra naquilo que nós ensinamos e é um conceito bíblico que Jesus, ele é a fonte e ele é a própria verdade. Então, quando nós estamos falando da Bíblia, na verdade nós estamos falando que a Bíblia ela é a fonte verdadeira da verdade que é Jesus. Então, logo a Bíblia é a fonte fiel e única que fala sobre Jesus. Eu queria até pedir para que o Ricardo, se possível, abrisse em João, capítulo 17, versículo 3, para a gente poder, até se você puder, Ricardo, por favor, ler os versículos 3 e o 17, para a gente poder embasar esse conceito e a gente poder falar um pouquinho melhor dele, tá? O seu áudio não está ativado aqui para mim. Se você puder ativar aí. Agora sim. Eu tô abrindo aqui, tá? João 17:3, certo? Isso, 3 e o 17 depois, por favor. Tá bom. A palavra do Senhor diz assim: E a e a e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui tem um conceito bem interessante também, né? A gente fala muito no meio evangélico, no meio cristão, sobre a santificação, sobre a santidade, e não existe fonte melhor ou fonte mais assertiva que a gente possa ter para o processo de santificação, que é o processo de purificação, que é o processo de separação, que é o processo de transformação da nossa vida, se esse processo não estiver baseado na Bíblia. Porque a Bíblia ela é a fonte do próprio Jesus, ou seja, ela é aquilo que nós temos para nos aproximar mais de Deus.
né? Ela é a ferramenta que nós temos para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Deus. Então, toda vez que a gente fala de buscar alguma coisa para a nossa vida, de buscar uma resposta, de buscar um caminho, de buscar uma direção, de buscar a revelação da verdade, essa revelação da verdade ela está dentro da Bíblia, ela está dentro da palavra de Deus. Tem um conceito, inclusive, do grego, se não for do grego, a Bárbara já grita ali, que é o conceito rema, né? A palavra rema é a palavra viva. Então nós cremos que a Bíblia ela é tão a palavra de Deus, ela é tão a verdade, ela é tão viva que quando nós lemos a Bíblia nós cremos que é o próprio Jesus falando, né? É o próprio Jesus se revelando, é o próprio Jesus se manifestando no nosso meio, e isso é um conceito muito importante para nós fixarmos a nossa vida. Continuando ali nos tópicos, você vai ver que eu continuo dizendo ali que a Bíblia ela é um instrumento de luta e um instrumento de vitória. Lá em Efésios, nós vamos encontrar em Efésios 6, talvez ali na altura dos versículos 6 ou 7, depois os irmãos dão uma olhada, quando fala da armadura de Deus, ele diz que nós temos que empunhar a espada. 5, obrigado, Bá. A gente tem que empunhar a espada que é a palavra de Deus, que é a verdade. Então, principalmente agora que nós estamos nesse momento aí de luta, de insegurança, de muito medo, algumas pessoas estão até assim bem vulneráveis, nessa hora que nós precisamos assumir a Bíblia, né? A palavra como uma ferramenta e uma arma. Bah, você quer ler aí? Eu acho que você deve estar no ponto, né? Espera só um pouquinho, Alex. Tranquilo. Aqui. Efésios 5, né? Isso. Não, Efésios 5 não, Efésios 6 mesmo. 6, isso, Efésios 6. Que grudou minha palavra aqui. A Tranquilo. partir do versículo 10. Isso, lê pra gente só, acho que só o... Eu vou ler a parte da palavra, tá? Isso. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Perfeito. Então, como eu disse para vocês, é muito importante a gente ter a palavra de Deus como uma ferramenta que nós conhecemos, que nós estamos habituados a utilizar, e uma ferramenta que nós podemos consultar no momento de luta, no momento de tristeza ou no momento de necessidade, porque ela é esse instrumento, ela é essa ferramenta, né? Ela é isso que a gente pode utilizar para, através dela, nós descobrirmos, né, ou conseguirmos saber uma resposta daquilo que nós precisamos. E tem um conceito muito importante, pessoal, que a gente tem que fixar nessa aula aqui, que a Bíblia, ela é inerrante. Para nós, isso é uma questão de fé. Para nós, a Bíblia, ela não falha, ela não erra, né? Eu sei que existem algumas questões, e depois, quem tiver interesse pode se aprofundar nisso. No NCO, a gente vê isso. No seminário, a gente vê muito isso, que às vezes um versículo ou outro parece que conflitam entre si, ou tem alguma questão ali que um narra de uma forma no Evangelho e outro narra de outra forma, mas o mais importante aqui é nós entendermos que aquelas questões que são primárias, que são fundamentais da Bíblia, questões que têm a ver com Jesus, com a deidade, ou seja, o fato de Jesus ser Deus, a verdade que fala sobre a salvação, nessas coisas fundamentais, a gente tem absoluta certeza que a Bíblia é inerrante, tá? Então, podem haver pequenas falhas, podem ter questões de tradução, mas o mais importante é que existe um conceito, e às vezes esse conceito nem está muito claro para os irmãos, que é um conceito de preservação. O mesmo Deus que teve o trabalho e o cuidado de inspirar os homens para escreverem a Bíblia, para organizarem a Bíblia, para estruturarem a Bíblia, é o mesmo Deus que teve o cuidado de preservar a Bíblia ao longo do tempo. O que é preservar a Bíblia ao longo do tempo? Ele garantiu que, mesmo com as questões de perda das versões bíblicas, as várias traduções, as várias movimentações dos papiros, dos papéis, de todos os escritos, no final, a versão que nós temos na nossa mão hoje, a mensagem está preservada. A verdade está preservada. A revelação de Jesus aqui, né, apresentada, ela é a mesma desde quando a inspiração ocorreu lá atrás. Tá, ok? Eu queria que a Angélica lesse para nós agora Hebreus, capítulo 4, versículo 12, para a gente poder continuar aí.
A gente está tentando um formato hoje um pouquinho diferente, uma dinâmica maior aí com os professores. Hebreus 4:12. Isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse versículo, obrigado, Angélica. Esse versículo é muito legal, pessoal, porque esse versículo ele fala da profundidade da palavra de Deus. Ou seja, além dela ser a fonte do conhecimento, além de ela ser a verdade ou a fonte da verdade, ela revelar Jesus e ela ser uma ferramenta, um instrumento que nos ajuda a lutar e a vencer, a Bíblia ela tem uma característica de sondar a nossa profundidade de ser. O que isso quer dizer? É que a Bíblia não se limita a questões externas, a questões aparentes, a questões que quando nós olhamos nós identificamos. Mas ela tem o poder, até o texto que a Angélica diz aí, né? Ela consegue revelar e dividir a junta da medula, né? Ou seja, ela consegue entrar no mais profundo do nosso ser, da nossa individualidade, separar a alma e o espírito, né? Um tema tão discutido aí entre os intelectuais, os teólogos, né? Se nós somos só alma, se nós somos alma e espírito. Mas esse texto ele vem com uma profundidade muito grande, que a Bíblia ela tem o poder de sondar o nosso ser, a nossa individualidade, e ela tem o poder de nos revelar a vontade dela e também revelar a nossa essência. E além disso, a Bíblia é uma verdade que nós precisamos permitir enraizar dentro dos nossos corações. Ou seja, a gente não está falando só de ler, nós estamos falando de se aprofundar naquilo que nós estamos lendo. Até tem uma coisa que eu vou anunciar já para os irmãos, a partir da semana que vem, a gente vai começar devocionais diários pelo Instagram da igreja. Então, se você tiver aí no Instagram, fica de olho. Os professores vão ser os primeiros aí que vão dividir esses devocionais. E isso é muito importante, né? É uma prática que a gente tem que ter na nossa vida de fazer devocional, porque o devocional não é só a leitura, mas é o aprofundamento. É permitir que a palavra de Deus possa se enraizar dentro dos nossos corações, tá bom? Se algum professor quiser considerar alguma coisa ou complementar aí para a gente seguir o próximo slide, fiquem à vontade, tá? Pode falar, Bá. Eu quero, Alex. Na verdade, eu gostaria só de voltar ao ponto da questão da Bíblia ser inerrante, né? Para a gente, isso é um conceito, como você mesmo disse, salientou, extremamente importante. Porque se a gente pensar que a Bíblia contém erros, a gente vai, pela associação, a gente chega a dizer que o próprio Deus está errado. Porque como que ele permitiu que a palavra dele chegasse errada ou tivesse algum conceito errado sobre ele, né? Se a gente consegue, através da palavra, conhecer a Deus, né? Esse conceito ele precisa estar bem enraizado na nossa vida, no nosso coração, porque ele é realmente um divisor. Se a gente parte do pressuposto que a Bíblia tem erros, a gente vai adorar um Deus que também é errado. Né? E se a gente parte do pressuposto que a Bíblia realmente é inerrante, ela não possui erros, a gente consegue entender quem é o nosso Deus, esse Deus perfeito que faz todas as coisas, né? Então, porque a gente ouve muito essa pergunta, né? Nós como professores de escola bíblica, a gente ouve muito isso. Nossa, mas a Bíblia está cheia de erros, foi escrita tão lá atrás, né? Numa sociedade tão diferente da nossa sociedade, por homens, né? Se hoje eu fosse escrever uma carta, teria erros com certeza, né? Mas a gente esquece que Deus é perfeito e Ele usa os vasos, né? Ele usa as pessoas, Ele usa os homens para a glória dele. Então Ele não deixaria que nada imperfeito atrapalhasse a obra perfeita que Ele criou. Amém. Amém. Glória a Deus. Não esqueçam, tá, pessoal? Vão colocando aí no chat aí embaixo as dúvidas de vocês, aquilo que a gente puder ir respondendo, nós já vamos interagindo com vocês aí no chat. E no final, lembrando que a gente vai ter um link ali do Zoom para bater um papo também. Então, se tiver alguma dúvida aí em relação à Bíblia, a Jesus, a inerrância da palavra de Deus, a gente pode explorar um pouquinho mais esse tema ao final também, tá? Bom, outra coisa muito importante quando a gente fala da Bíblia, a gente está falando aqui de fatos, de verdades e de comportamentos, a Bíblia ela tem que permear a vida da igreja, né? O que é permear a vida da igreja?
a Bíblia ela precisa ser viva dentro da igreja, né? A Bíblia ela precisa ser, a igreja precisa dar importância à Bíblia. A Bíblia ela precisa ser relevante para a igreja, para a programação da igreja, para as coisas que a igreja faz, né? Até comecei aqui com um tópico que diz que nós precisamos amar a Bíblia. E principalmente a gente precisa ser grato pelo fato de nós termos uma na nossa mão, né? Se você olhar ao longo da história, que a gente está falando de fatos e conceitos da Bíblia, ao longo da história a Bíblia sofreu uma série de ataques, né? Versões bíblicas foram queimadas, foram eliminadas. Nós temos aí a época das trevas, né? Do período medieval, feudal, que praticamente o acesso ao conhecimento era restrito, as pessoas não tinham acesso a essas verdades. Então, a Bíblia ela sofreu ao longo do tempo muitas intervenções, ela foi prejudicada muitas vezes, mas como eu disse para vocês, houve a preservação de Deus, né? Ou seja, Deus preservou no coração de homens, Deus preservou versões em alguns momentos para que tudo isso chegasse até nós. Então, a Bíblia ela é sim relevante, né? Ela é sim importante, ela deve ser sim buscada, ela deve ser sim utilizada. E a gente vê que muitas vezes o pessoal deixa de lado, né? As pessoas têm uma tendência de não querer ler, de não se aproximar, tem um pouco aí de, como que é a palavra? Preconceito, né? Algumas pessoas têm até uma aversão, porque quando você olha para o tamanho dela é muito grande, a grossura aí é enorme, e você fala, eu vou começar, por onde eu começo, como eu faço? Mas é importante que a gente busque esse conhecimento, busque com um líder de célula, busque com um líder de curso, busque com um dos professores da escola bíblica, busque com um discipulador, mas o importante é a gente quebrar esses paradigmas errados, incorretos sobre a Bíblia e nós valorizarmos a utilização dela, né? Nós podermos aí nos aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, porque como ela é a fonte da verdade, como ela é a ferramenta, o instrumento para a revelação de Jesus, para nós ouvirmos a voz de Jesus, como ela é uma ferramenta para nós batalharmos, é de extrema importância que ela seja relevante na igreja, né? É de extrema importância que esses paradigmas sejam quebrados para que nós possamos usufruir dessa verdade, para que nós possamos utilizar essa verdade, manejar essa verdade de uma forma melhor. E como toda coisa na vida, a Bíblia requer disciplina, né? Nós só vamos amadurecer à medida que nós nos disciplinarmos em utilizar a Bíblia. Tem até um texto, se alguém puder abrir para mim, por gentileza, que, se eu não me engano, é Tiago, capítulo 1, pode ser até a Angélica aí, que já deve estar no esquema aí com a Bíblia Fácil. Tiago, capítulo 1, pode ler os versículos 18 e 19, perdão, 18 e 25. Não estava no script, mas eu lembrei agora desse texto aqui que eu li para a aula. Tiago, capítulo 1, versículos 18 e 25. Por favor, Angélica. 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. E o 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu acho que esse texto, muitos de nós provavelmente a gente já passou em Tiago. Tiago é uma carta bem pequenininha, né? E muitos de nós já passamos por isso, mas eu gostei muito dessa expressão, assim, né? É aquele que usa de forma diligente, que tem experiência, que é operoso, ou seja, aquele que maneja bem a palavra. Então, nós precisamos buscar essa característica, porque o versículo anterior dizia que foi pela palavra que nós somos formados. Se a gente for lá atrás em Gênesis, nós vamos ver que o poder da palavra de Deus é que gerou todas as coisas. Então, olha a importância das expressões de Deus na nossa vida, né? Nós somos fundados e formados através da palavra do Senhor e a palavra dele hoje também está na nossa mão. Então, da mesma forma que a palavra dele teve o poder de criar todas as coisas, a palavra dele também tem o poder de transformar as nossas vidas, né? E aí a importância de nós conhecermos essa palavra, tá? E a Bíblia, obviamente, ela precisa ser usada e ela deve ser permeada na vida da igreja porque ela é o caminho, né? Ela é a verdade, ela é a vida, porque ela é o próprio Jesus.
que é o caminho, a verdade e a vida. E ela também é a luz que brilha os nossos caminhos. Se você olhar lá em Salmos 119 e 105, fala exatamente sobre isso. Se o Ricardo puder ler para nós, inclusive. Salmos 119 e 105, por favor. Amém. Salmo 119, 105, a palavra do Senhor diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, eu não sei para onde ir, eu não sei o que escolher, eu não sei o que fazer, eu estou desorientado na minha vida. E agora, o que faço? Vai ler a Bíblia, né? Vamos consultar a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. É muito comum, às vezes, a gente tem fóruns aí da liderança, da equipe pastoral e coisas da igreja que a gente tem dúvida. E aí o que a gente fala é, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos consultar a Bíblia, vamos consultar as orientações, porque certamente ali nós vamos ter uma revelação, um direcionamento, nós vamos encontrar um caminho, nós vamos saber por onde seguir nessa questão da nossa vida. Então, é muito comum, às vezes as pessoas, nós estamos na sociedade do drive-thru, né, do fast food, são a geração do just in time, eu quero as coisas para agora, rápido, a geração do miojo, eu vou lá e ponho na água e fica pronto logo, né? Nós somos a geração que a gente não tem muita paciência. Esses dias, inclusive, agora que a gente está aí na quarentena, eu descobri um morango em pedaço congelado, né, no supermercado. Eu sempre tive preconceito disso, então eu sempre comprei a caixinha de morango. Uma caixinha de morango em casa não dura 2 dias, né? Você tem que cortar e comer logo. E agora eu encontrei um embalado que vem os pedacinhos de morango congelados. Claro que eu não vou comprar mais caixinha, né? Porque eu já quero comprar um negócio pronto para fazer o suco na hora que eu quero, ou para comer um morango na hora que eu quero, sem me preocupar dele estragar e tudo mais. Então, é um conceito aí que nós estamos muito acostumados, mas que a gente precisa abrir mão disso em algum momento, né? A gente precisa ir lá e sondar a palavra de Deus e orar. Alguns irmãos já querem uma palavra pronta, já querem uma orientação do pastor pronta, mas não querem se dar o trabalho, e até eu diria melhor do que trabalho, ao privilégio de buscar da fonte, né? Da fonte que é verdadeira, da fonte que é o próprio Jesus, e que eu acredito que tem sempre os melhores conselhos para a nossa vida, né? Algum professor quer compartilhar alguma coisa? Fiquem à vontade. Pode falar, Angélica, depois o Ricardo. Uma pergunta, Alex, acho que não se aplica tanto para a gente que é professor, mas você falou de nas situações da nossa vida a gente buscar na Bíblia. A gente acaba tendo alguns textos que baseiam e dão fundamento para a gente tomar atitudes em diversas situações. Mas e para alguém mais novo na fé? Qual o caminho para a gente encontrar essas respostas na Bíblia? Porque nem sempre o texto vai estar fresco na nossa mente, nem sempre a gente vai encontrar a resposta no Google, né? Aí eu tenho uma dica que eu acho que é muito legal. Para quem é novo na fé, comprar uma Bíblia que seja uma Bíblia assim, melhorzinha, tá? O que é uma Bíblia melhorzinha? Tem a Bíblia que é a Bíblia, é o feijão com arroz, né? Vem lá só os capítulos e os versículos. Mas tem umas Bíblias que é tipo assim, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do jovem, a Bíblia do adolescente, a Bíblia da criança, a Bíblia do idoso. Geralmente essas Bíblias, tem até algumas Bíblias igual a Bíblia de aplicação pessoal, né? Tem a Bíblia de aplicação pessoal do jovem, do adolescente. E muito boa a sua pergunta, Angélica, porque ela vem com temas. E no final, geralmente essas Bíblias têm um consolidado de assuntos com os seus textos bíblicos. Então, geralmente ela no final tem ansiedade, tristeza, dúvida, solidão, tomar decisão de alguma coisa difícil, conselhos de pessoas, companhias e amizades. Então, essas Bíblias, elas tendem a facilitar o caminho. Então, para quem está começando, a orientação compra esse tipo de Bíblia, porque ela tende a ajudar um pouco mais. Às vezes o pessoal até erra, né? Ela fala assim, eu quero comprar uma Bíblia. E pergunta para os professores que são mais teólogos, eles já falam assim, compra Thompson, compra lá o livro... King James. King James, compra lá o Teologia Sistemática de não sei quem, não sei o que lá. Só complica a vida da pessoa. Então a orientação para quem é novo, começa aí com essas Bíblias mais simples. À medida que vai pegando a experiência, aí acho que o papel é evoluir para Bíblias mais de estudo, que vem com temas mais arrojados e que aí facilita o aprofundamento do conhecimento, tá? Mas muito bom, muito bom. Pode falar, Ricardo.
eu quero voltar um pouquinho na questão de devemos amar a Bíblia e ser gratos por ter uma, mas antes, só pegando aí o gancho da Angélica, eu lembro, já faz um tempinho, né? Acho que 11 anos da minha conversão, mas eu lembro que no começo eu ganhei uma Bíblia, aquela Nova Tradução Linguagem de Hoje. E isso me ajudou muito, porque, claro, né, eu tinha muitas dúvidas, não entendia muitas palavras, né, das Bíblias mais tradicionais. E aí, nessa Nova Tradução Linguagem de Hoje, me ajudou bastante a entender melhor. E, claro, né, aí perguntava para o meu líder na época, a escola bíblica, mas essa versão aí me ajudou muito. A questão que eu queria comentar só nesse tópico que devemos amar a Bíblia e ser gratos por ter uma, você falou aí, né, da história, de como a Bíblia chegou até nós, que foi muito difícil, que muitas pessoas morreram, só que até hoje isso ainda acontece, né? Nós temos países como a Coreia do Norte, nós temos os países Nigéria, da janela 1040, que eles ainda não podem ter esse privilégio que nós temos de ter uma Bíblia em nossas casas e poder ler a Bíblia todo dia, né? Esse país ainda sofre muita perseguição e é proibido você ter uma Bíblia lá. Então, nós temos que ser ainda mais gratos, porque ainda nos dias de hoje isso acontece, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós temos esse privilégio de ter a palavra de Deus em nossas casas e nós devemos buscar para tê-las em nossos corações, né? Amém. A Bíblia, ela é tão relevante e ela é tão importante para a igreja que se nós entrarmos aí em sites e nos aprofundarmos sobre algumas denominações, como os presbiterianos, os batistas, os metodistas, assembleianos e tudo mais, nós vamos ver que a maioria deles tem uma declaração, dentro da declaração de fé, ou nos seus manuais, nós vamos perceber que eles têm sobre aquilo que eles acreditam. Inclusive, por curiosidade, para essa aula de hoje, vocês vão ver que eu trouxe aqui, ó, a declaração dos batistas nacionais, né? Então, a Bíblia ela é tão importante, ela é tão relevante, ela é tão essencial para a nossa vida, que a declaração dos batistas diz isso, ó, né? Que a Bíblia fala com autoridade. Olha só o ponto, né? Então, para nós batistas, a Bíblia ela é autoridade dentro da igreja. Por quê? Porque ela é para nós a palavra do próprio Deus, né? E continua, ela é a suprema regra de fé, e não só de fé. Então a questão não é conceitual, ela é de fé e de prática, porque ela é a testemunha fiel e inspirada dos atos maravilhosos de Deus através da revelação que Deus faz de si mesmo e da sua forma de redenção. Sendo tudo patenteado, ou seja, tudo comprovado, tudo confirmado na vida, nos ensinamentos e na obra de salvação do próprio Jesus. Então, para nós batistas, a Bíblia, as Escrituras, elas revelam a própria mente de Cristo. Elas ensinam o significado do seu domínio. E nós cremos que ela é única, singular, unitária, una revelação da vontade de Deus para a humanidade. E ainda continua, que ela é a autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e guia todas as questões de fé e dever moral. Então, quando a gente fala de moral, inclusive, a Bíblia, nós estamos tendo curso ali com o Ricardinho e com a Raquel, né, de pais, e por incrível que pareça, a primeira aula falava sobre isso, né, sobre criar os filhos na moral de Deus. Então, a Bíblia, ela, inclusive, o que nos orienta em relação à nossa moral. Então, para terminar aqui a declaração, né, como indivíduo, como cristãos, como parte da igreja, nós temos que aceitar a responsabilidade de estudar a Bíblia. Então, estudar a Bíblia não é uma opção. Na nossa declaração de fé batista, ela é uma responsabilidade, e não de qualquer forma, mas com a mente aberta e com uma atitude de respeito ou de reverência, né? Procurando sempre o significado da mensagem, não de forma qualquer, mas através de pesquisa e oração. Sempre, obviamente, orientando a vida debaixo da sua disciplina e da sua instrução. Então, para terminar aqui a declaração, a Bíblia como revelação inspirada da vontade divina, cumprida e completada na vida e nos ensinamentos de Jesus, é a nossa regra autorizada de fé e de prática. Eu não sei quantos irmãos já conheciam essa declaração, mas ela é fantástica, né? Ou seja, ela traz aí o peso, ela traz a relevância, ela traz a importância da palavra de Deus para nós que somos batistas nacionais. Então,
não dá para ser Batista Nacional, não dá para ser da Igreja Batista Aliança Eterna, se nós não temos a Bíblia como uma ferramenta importante ou relevante, tá? Tô para dizer que ela é mais importante e mais relevante do que muita coisa que a gente dá importância e relevância. Então, esse é um conceito, é um fato, né? É um tema sobre a Bíblia que eu quis chamar bastante atenção, quis inclusive trazer para nós, porque ele permeia aí a nossa igreja, ele permeia a fé dos nossos pastores, da nossa liderança, e eu quero também trazer isso para o coração dos irmãos que estão assistindo aí, tá? Reforço, não deixe de colocar no chat as tuas dúvidas, anota aí se você quiser tratar no Zoom no final, que a gente vai voltar aí também, tá? Só para a gente fortalecer um conceito que a Bar já falou, então eu não vou investir muito tempo aqui, porque a gente tem até um período de aula aí definido, né, que é o tempo da nossa aula, mas só para reforçar, tá? A Bíblia, ela não falha nunca. Ela é infalível, ela é inerrante, tá? Então, se nós pegarmos aí ao longo da história, desde os escritos mais antigos que nós conhecemos, ali de Moisés, que a gente sabe que a escrita começou ali nessa época, nessa região, até o texto que vem ao Novo Testamento, a Bíblia ela sempre se prova. Se você tiver um pouquinho de curiosidade em história e conhecer um pouco mais sobre a história do mundo, você vai ver que as civilizações dos períodos bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo, elas seguem uma ordem lógica e cronológica idêntica à da história. Tá? Então a gente vai pegar lá os assírios, os babilônios, os persas, os gregos, os romanos. Então toda essa extensão da história do Antigo e do Novo Testamento, ela tem a sua comprovação, né? Ela tem a sua autenticidade, e inclusive acontece muito de algumas pessoas quererem quebrar isso, né? E a gente tem vários exemplos, várias situações de historiadores, de arqueólogos, de homens aí bem letrados, né, intelectuais, que de tanto tentar quebrar a ideia da Bíblia, né, ou quebrar a autenticidade da Bíblia, a veracidade da Bíblia, acabaram por fim se convertendo, né? Acabaram abrindo mão de toda aquela tese de anos, até no material que a gente está usando aqui, acaba dando um exemplo de um desses homens, depois eu vou tentar achar aqui o nome dele, mas até chamava William Ramsay. Charles Darwin. Também, um exemplo de Darwin, boa. Darwin é um ótimo exemplo, né? É um exemplo de um biólogo geneticista que fez um baita estudo sobre evolução e que a gente sabe que no final praticamente se rendeu à palavra de Deus, ao cristianismo, até pelo que eu tenho aqui alguns relatos do material que a gente está usando, pediu inclusive para fazer parte de um grupo missionário, né? Se eu não me engano aqui da Sociedade de Londres, porque viu o tamanho, né, a importância e o poder transformador que a palavra de Deus tem na sociedade, tá? Ela então não falhou e o exemplo da infalibilidade, sei lá, do fato da Bíblia ser infalível, os alunos já estão acostumados, né? Quando eu travo numa palavra, eu vou por outro caminho. O fato dela ser infalível está aqui no exemplo de nós estarmos estudando, porque se ela tivesse falhas, se ela tivesse pontos incorretos, talvez não teria chegado até o século que estamos, a modernidade, e a Bíblia está aqui, né? Está aqui se provando, está aqui falando ainda aos nossos corações, está aqui viva e se manifestando no nosso dia a dia, e isso é uma grande bênção, tá? Eu não vou para João 10:35, depois se alguém tiver curiosidade e quiser ver isso, acho que pode ver. Eu queria que alguém abrisse em Tiago 1:22 novamente. Pode ser a Bá, e a Angélica, se puder abrir em Efésios 6:17, tá? Para a gente poder ir seguindo aí daqui a pouco pro final da aula. Então, vamos dar uma olhada em João 10:35. Eu acho que eu pedi para a Bá, né? Tiago, né? Tiago, perdão. Não, João, pode você ler. pulou. Perdão, pode ler, Angélica, Efésios 6:17 e depois a Bá, Tiago 1:22. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém.
e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então aqui, né, um pouco do fato de nós crermos que ela não falha, que ela é infalível, que ela é inerrante, se prova na utilidade do dia a dia que nós temos com a Bíblia. Ou seja, não é só crer, mas é praticar, né? Efésios fala de tomar a espada. Tomar é uma ação proativa, de não deixar a Bíblia guardada dentro do guarda-roupa, numa estante bonita, igual tem a da Bá aí, cheia de livros, né? Aí não tem utilidade, não tem poder, não tem transformação. Mas eu tenho que tomar a espada, né? E aí tá Tiago dizendo que eu não posso só ser conhecedor, ouvinte, eu tenho que ser praticante, eu preciso colocar na prática, eu preciso pegar essa verdade, esse conceito, e eu preciso colocar ele em prática na minha vida, né? Tá aí o poder dos cursos que a gente tem na igreja, né? Os cursos, eles vêm com uma aplicação prática da Bíblia no nosso dia a dia, no fato de eu ser homem, mulher, pai, de eu ser um empresário, de eu cuidar das minhas finanças. Então, quando eu pego as áreas da minha vida e eu aplico, eu pratico a Bíblia nelas, aí eu permito que a Bíblia viva, se manifeste com um poder transformador dentro da minha vida. Então, eu não posso só crer, eu não posso ser só ouvinte, eu não posso só frequentar as atividades, mas eu preciso pegar desse conhecimento e aplicar na minha vida. E quanto mais eu leio, mais eu sou levado, mais eu sou tentado, né? Uma palavra que a gente usa muito negativa, mas vou usar para positiva, a aplicar essa verdade, e esse poder vai me transformando, vai me fazendo crescer, ter experiência e amadurecer na minha fé também, tá ok? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse tópico? Fiquem à vontade. Alex. Pode falar. Só voltando ao fato que a gente está falando sobre os fatos, né? Numa das aulas do seminário de geografia bíblica, um professor que era, inclusive, um professor muito bom do seminário, o professor André, ele falou que a sociedade, a comunidade científica questionava muito a Bíblia, e sempre questionam e vão questionar. E questionavam principalmente uma comunidade que está na Bíblia desde muito tempo. Assim, você vê esse povo, né, se relacionando desde Davi, até um pouquinho antes de Davi, até o final da história, que são os hititas, e ninguém nunca soube nada deles. Então o pessoal fala, tá vendo? Essa Bíblia aí, não existe, né? Isso aí é historinha, é conto, é fábula, tal. E aí, é recente, eu tô falando recente, assim, década de 80, 90. Eles descobriram lá na Turquia, lá numa região da Capadócia, um vestígio, né, de uma civilização que é muito próxima da descrição dos hititas, né? Então, mais um fato real, palpável, né? Você consegue ver ali o fóssil, a parte histórica do negócio, comprovando que esse povo existiu e se relacionou, sim, com os hebreus, com os demais povos que tinham naquela época. Então, assim, as pessoas tentam, né? Tentam achar brechas na Bíblia, mas o fato é esse, né? A Bíblia não tem erros, né? E tudo que contém nela, gente, é verdade e poder para as nossas vidas. Só isso. Mesmo aquilo que não parece, né? Tem gente que acha que a Angélica está aqui representando as classes infantis, né? Tem gente que acha que a história de Davi e o gigante Golias, Sansão, Arca de Noé, Jonas no peixe grande é história de conto de fadas, né? É história infantil para entreter os filhos na classinha, mas não é, tá? Então, para nós, ela é verdade. Tudo aquilo é fato. Tudo aquilo é acontecimento, sim, histórico, proposital, que tinha o objetivo de trazer algo para a nossa vida, inclusive hoje. Então, quem às vezes nega a leitura dessas histórias, está negando a revelação de Deus, está negando a própria verdade, né? A manifestação transformadora de Jesus através da sua palavra. Então, a gente não pode negar essa veracidade, a gente tem que crer nessa verdade, tá? Ô Alex, até fazendo um adendo aí com a história de Davi, né? Que é uma historinha vista como um conto praticamente.
todo mundo estava lá lutando contra o coronavírus com armaduras gigantes, com espada. E Davi não, ele não tinha álcool em gel, não tinha nada disso, e ele foi com o que ele tinha, que era a fé que ele tinha em Deus e que aquele gigante não podia afrontar o Deus dele, né? Então, assim, a gente, nesse momento, o nosso gigante é pequenininho, mas o nosso Deus é grande, como era o de Davi, né? Que é o mesmo hoje, sempre, ele não muda. Com certeza. Muito bem observado, muito boa aí a figura de linguagem utilizada e é isso aí mesmo, tá? E nessa hora, né, são pequenos conceitos, são pequenas verdades, são pequenas revelações que estão ali na palavra de Deus e que a gente às vezes não toma posse, né? E o exemplo aí foi muito bom. Parabéns, muito bem. Vamos seguir aqui. Bom, como a gente já falou, mas vale a pena nós reforçarmos, a Bíblia ela é viva e eficaz, ou seja, a Bíblia ela é atualizada. Esses dias até os jovens publicaram, eu já tinha visto uma publicação, mas ela diz que a Bíblia ela está mais atualizada e antecipada que as notícias que serão publicadas amanhã cedo no jornal. E é verdade, né? Ou seja, antes dessas coisas acontecerem, a gente já sabe. Nós já temos indícios, nós já temos indicações de Jesus sobre os tempos presentes, sobre o tempo futuro e muitas vezes até aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Alguns usam a expressão está testificando, né? Está confirmando dentro de nós. Então, a Bíblia, ela é a única forma, a única maneira de o pecador encontrar arrependimento, encontrar uma conversão verdadeira, encontrar a redenção dos seus pecados. Não há outra fonte, não há outra forma, não há outra ferramenta. Não é a nossa oratória, não é a nossa forma de se expressar, não são nossas palavras, mas a pessoa ela só tem um encontro verdadeiro com Jesus quando ela é tocada pelo impacto da palavra de Deus. Ou seja, Deus opera a mudança no coração do homem única e exclusivamente mediante a sua palavra. Tem um exemplo, né? Tem um herói da fé aí, o John Wesley, muito conhecido aí no livro dos Heróis da Fé, e tem um fato da vida dele que ele já era um pastor inclusive anglicano lá na Inglaterra, e mesmo sendo pastor anglicano, ele ainda não tinha sentido um impacto transformador na vida dele. E a história conta, né, a história dele, que um dia ele participou de um evento, de um congresso, e naquele congresso o pregador utilizava das palavras de Lutero em relação à Epístola de Romanos. E a história diz que naquele dia é que John Wesley teve, de fato, um impacto no coração dele. Teve um toque da revelação de Jesus e teve a transformação da vida dele, de fato, concretizada. Então, eu posso dar o meu exemplo. Eu lembro também que minha conversão foi uma conversão assim bem tradicional, né? Ou seja, ela foi participando de um culto, ouvindo uma pregação, ouvindo uma palavra, e naquele dia aquela palavra teve um efeito diferente, um efeito que a Bíblia não tinha tido em outros momentos, até dentro da própria igreja. Então, só nesse momento de clareza que nós temos sobre Jesus através da sua palavra, que a nossa fé ela aparece, ela vem a brotar, e nós temos a possibilidade de alcançar a salvação. A gente ouve muito aquele versículo que é um jargão, né? Que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ela não é só um jargão, ela é uma verdade, né? Ou seja, eu só vou crer verdadeiramente em Jesus quando a palavra de Jesus alcançar o meu coração. Por isso nós insistimos tanto com os irmãos para assistirem culto, a participarem da escola bíblica, a fazer curso, a participar da célula. Por isso que a nossa vida está uma loucura nessas últimas 3 semanas, para passar culto online, para ter uma programação da escola bíblica em mais de um dia da semana, para a gente começar devocionais, trabalho com empresários, porque o nosso grande objetivo é que a Bíblia alcance corações. Se alcançar só os nossos, ok, mas nós queremos que alcance também outros, porque a palavra está aí para isso, né? E eu acho que a tecnologia, a internet está nos dando uma facilidade muito grande de alcance agora, e por isso a gente não vai parar de falar, né? E vamos continuar pregando para que isso possa ser ouvido e alcançar corações, para que haja conversão daqueles que são pecadores, assim como nós estamos diariamente nesse processo, e para que o coração de todos nós
possa ser mudado, possa ser transformado e possa até ser curado também daquilo que eventualmente nós ainda precisamos. Tá ok? Alguém quer comentar alguma coisa complementar aí dos professores? Pode falar, Bá. Ela fez um assim, achei que ia falar. Amém. Vamos seguir aqui então, já estamos partindo para o final, os irmãos têm um pouquinho de paciência aí. A Bíblia, ela é inclusiva. Eu usei essa palavra não estava muito no nosso material, mas é uma palavra que hoje em dia está na moda, uma palavra moderna, né? Inclusão social, inclusão entre outras coisas. E a Bíblia ela tem essa característica também, tá? Então, se você olhar pela história da Bíblia, a Bíblia ela vai tratar de diversos temas de inclusão, né? De inclusão social, mas aqui o objetivo é outro. Ele é o objetivo de dizer assim que a Bíblia ela não faz distinção de gênero, de raça, de nacionalidade, de padrão educacional, intelectualidade, de questões financeiras, mas a Bíblia ela é ampla. O alcance dela é para todos, porque o objetivo de Jesus é alcançar todos. Na semana passada, acho que foi passada, né, que foi a aula do Ricardinho, nós tínhamos falado uma coisa que fala que a mensagem da Bíblia final, ela é sobre Jesus. Porque ela é o próprio Jesus, ela é a voz do próprio Jesus, mas o objetivo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu já vou dar aqui um spoiler para todo mundo, principalmente para quem está lendo a Bíblia inteira pela primeira vez, o grande spoiler da Bíblia é, de Gênesis e Apocalipse, a mensagem final é que Deus quer se tornar amigo do homem. Deus quer um relacionamento de intimidade com o homem. Deus vem lá de Gênesis e Apocalipse tentando resgatar aquele relacionamento fundamental, essencial, primário que ele tinha com Adão e Eva. Aquele relacionamento que na viração do dia o homem e a mulher estavam ansiosos para ouvir a voz do Criador, né? Então, tudo isso que nós estamos vivendo aqui, o plano maior, o objetivo final da Bíblia é essa restauração, é a volta de Jesus, né? É o dia que nós seremos restaurados, é o dia que Jesus voltará e levará a igreja, é o dia que a nossa esperança se concretizará, né? É o dia que a nossa limitação vai acabar. E aqui eu coloquei 2 itens, né, para mostrar esse exemplo, né? A Bíblia, em primeiro lugar, ela alcança favelas e conjuntos habitacionais. Tá aí o exemplo do Robert Raikes, que é o fundador, ou convencionado fundador da Escola Bíblica Dominical da atualidade. Ele era um jornalista já dessa área religiosa, né? E a história diz que ele um dia estava lá trabalhando e viu uma molecada depravada, né? Jovens na rua que não tinham o que fazer, não sabiam o que fazer, estavam perdidos. E ele resolveu chamar aquela galera toda e começar a reunir de forma sistemática e pregar a palavra para eles, e houve uma transformação muito grande naquela época, né? Ele fez o que a gente faz hoje na associação, a gente junta a molecada ali do bairro, a gente dá aula de esportes para eles, depois a gente faz uma classe infantil com eles para pregar o evangelho. Esse é o fundamento, né, da Escola Bíblica Dominical, desse conceito, mas também é o fundamento inclusivo da palavra de Deus, ou seja, ela alcança desde os mais pobres, dos marginalizados, daqueles que não têm o acesso, até os doutores, até os intelectuais, né? Até aqueles que são privilegiados, até aqueles que têm total acesso, já deixo o Ricardo falar, como, por exemplo, o caso aí do William Ramsay, que é o que eu comentei com vocês, que é um doutor em filosofia, um arqueólogo também famoso, da Universidade de Oxford, lá da Inglaterra, que é o caso que eu comentei de alguém que estava tentando quebrar a veracidade da Bíblia, a verdade, né, a autenticidade dela, e que no final acabou se convertendo. Então a gente tem um exemplo aí de um John Wesley, que era praticamente um pastor, que ainda não tinha tido um contato verdadeiro com Jesus, talvez um pastor tradicional, né, anglicano, e aqui um exemplo de um intelectual, ateu, alguém que estava contra a palavra de Deus, que também veio se converter. Pode falar, Ricardo. Viu, Alex? Interessante falar isso. Até quero deixar uma questão, até se a gente não discutir ela agora, pode ser depois, né, no chat, quando os irmãos entrarem, que é legal a gente ver, né, que a Bíblia é inclusiva e nós vemos, né, a palavra de Deus alcança todas as camadas da sociedade.
Inclusive, eu sempre gostei muito de rap. e antes de me converter, eu andava por vários lugares aí, né? Muitas periferias. E assim, é nítido, né? Nas periferias tem muita igreja, muita gente que conhece a palavra de Deus, até no meio do rap, na época que eu gostava, né? Gostava de Apocalipse 16 e tal. A palavra de Deus é muito divulgada nas periferias. E ela tem essa intenção também, né, com os mais abastados, porém nós temos aquela passagem, né, do jovem rico, quando o Senhor Jesus, um jovem rico, na verdade, vai ao encontro do Senhor Jesus, e ele fala: mestre, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna, né? E o Senhor Jesus diz, né, cumpra a lei e tal, e ele fala: não, isso eu já cumpro desde criança. E aí Jesus faz a pergunta, fala: então, chama ele, né? Fala: então, deixa toda a sua riqueza para os pobres, doa toda a sua riqueza para os pobres e segue-me. E aí a palavra de Deus diz que o coração desse jovem se entristeceu e ele não foi à frente, né? Ele não fez isso porque o coração dele estava nas riquezas. E aí, né, no final dessa passagem, né, o próprio Senhor Jesus fala, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Então, acho que é uma boa questão aí, até para a gente estar discutindo depois, para não entrar aí no tema da aula. Claro, com Não certeza, atrapalhar mas muito. uma das coisas que mais chamou a atenção na minha conversão na igreja e com contato depois maior com a Bíblia é essa questão da inclusão, né? Essa questão de não ter barreiras e não ter limitações, da acessibilidade, ou seja, todo mundo tem acesso a uma Bíblia, a Bíblia em qualquer lugar que você vai, no máximo tem aquela dos Gideões. Então, hoje em dia, ainda com a internet, redes sociais, a gente tem um amplo acesso, né? Na verdade, só não utiliza quem de verdade não quer. Ler a Bíblia é igual fazer caminhada e exercício físico. Hoje em dia já está universalizado, está acessível para todo mundo. Só basta uma coisa: a gente tomar vergonha na cara e começar a fazer, né? Então, essa é a verdade. A gente tem que ter franqueza, né? Então, é um ponto que os irmãos precisam se atentar. Eu não sei, né? Obviamente tem muita gente assistindo essa aula aí hoje e cada um tem as suas dificuldades, as suas lutas, mas fica a dica que se organize, se planeje, tá aí a quarentena, não tem oportunidade melhor do que essa para a gente ler a Bíblia, para a gente se aprofundar, para a gente poder manusear um pouquinho mais a palavra de Deus do que essa. Então, vamos se aproveitar do momento, vamos tirar, né, desse limão uma limonada, como dizem os mais velhos no dito popular, porque, como diz aí, para a gente fechar a aula, a Bíblia ela tem poder. A Bíblia ela é transformadora. A Bíblia ela é viva. A Bíblia ela é eficaz. A Bíblia fala, ela é atualizada, ela revela Jesus, ela é o contato mais próximo que nós temos de Jesus. Talvez você, como eu, não tenha tantos dons espirituais, talvez você não veja, talvez você não ouça, talvez você não sinta, mas o que eu quero te dizer não precisa ver, não precisa ouvir, não precisa sentir. Pega a tua Bíblia e lê, porque com ela você vai ter um contato profundo de Deus. Como a gente leu, né, acho que foi a Angélica, ela é quem entra no nosso mais profundo interior. Ela consegue suprir as nossas necessidades. Eu lembro do Anderson, estudou junto comigo, ele sempre dizia: tá em casa, tá ansioso, não sabe o que fazer, tá com fome, tá com sede, o que tá na geladeira não serve, o que tá no armário não serve, tá muito nesse sentimento de vazio que nada completa, vai abrir a Bíblia e ler, porque ela certamente vai ser a resposta para essa ansiedade, para esse buraco, e certamente ela vai satisfazer, ela vai preencher, ela vai completar, porque é a característica que ela tem, né? E para concluir, óbvio, puxando um peixe para nós, a Escola Bíblica Dominical, o que nós estamos fazendo aqui é a ferramenta, é o instrumento, é o canal que nós temos para aprender a manusear a palavra de Deus. Tudo o que a gente está conversando aqui, irmãos e irmãs, nada mais é do que um caminho, uma revelação, uma comunicação de Deus para nós entendermos a importância da Bíblia, manusearmos a Bíblia, entendermos aí o peso que ela tem para a nossa vida cristã. E eu acho que hoje deu para a gente entender essa mensagem de uma forma clara, né? Nós precisamos utilizar, nós precisamos se apropriar,
nós precisamos tornar relevante na nossa vida. Eu sempre tive esse sonho e luto muito na nossa igreja para que existam pessoas, e elas têm se destacado, pessoas referência na palavra de Deus, pessoas que outras pessoas, quando chegam, os mais novos, olhem para elas e tenham como referência, para que a gente possa multiplicar esse ciclo virtuoso de pessoas que valorizam e estão se aproximando da verdade, da revelação e da comunicação que Deus tem através da sua palavra. Amém? Eu não sei se algum professor quer fazer uma consideração final para a gente poder orar e concluir essa aula de hoje. Eu. Rapidinho. Eu acho que, sintetizando, né, a gente está falando dos fatos, e eu acho que não existe fato mais importante ou mais relevante da eficiência, por exemplo, dos estudos, né, que a gente está fazendo um estudo aqui, de você se dedicar a esse estudo, irmão, do que a visão e a transformação que Jesus, e através da palavra, faz nas nossas vidas. Então, o seu testemunho significa que você se dedicou, né? Houve uma parcela sua aí de dedicação ao estudo, à palavra, e isso mostra a eficácia de você se dedicar a Deus, né? A transformação que a nossa vida passa. Era isso. Amém. Ricardo, Angélica, tudo ok? Beleza. Ricardo, ora para nós, para a gente poder concluir, e a gente se despede dos irmãos. Amém. Vamos agradecer a Deus por essa aula maravilhosa. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por mais este momento que o Senhor nos proporcionou, Pai, em meio a toda essa crise. É maravilhoso, Senhor, nós podemos nos reunir, sim, Papai, online, para compartilhar do teu amor, para compartilhar da tua palavra, Senhor. Eu te peço a tua bênção na vida de cada irmão, Senhor, que ouviu esta aula, Senhor, que participou dessa aula, que, como foi falado aqui, Pai, que a sua palavra venha penetrar os nossos corações, Senhor, que venha cumprir a tua vontade em nós, Pai, e que o Senhor continue a nos conduzir, Papai, no teu caminho, na tua vontade, na direção do teu Santo Espírito, Senhor, para o centro do teu querer, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor use as nossas vidas, Papai, use todo esse conhecimento, essa graça que o Senhor tem nos revelado, Senhor, para que nós possamos implementar e expandir o teu reino aqui na terra, aqui na nossa geração, aqui em nosso país, Senhor. Te pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua direção e o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, só para a gente poder finalizar, eu esqueci de falar, mas eu vou só reforçar. Nós começamos uma campanha de doação de mantimentos e produtos de limpeza na igreja. Então, os irmãos que se interessarem e quiserem eventualmente colaborar, nós estaremos com a igreja e mais 2 pontos de arrecadação desses alimentos. Um ponto próximo da igreja, que é a casa da irmã Dionis, e outro ponto em Campo Limpo, que é a casa da irmã Sueli. Também utilize dos líderes de célula. Se você for no mercado comprar alguma coisa a mais, deixa com o teu líder de célula e ele leva isso para a igreja também, porque nós já estamos com alguns irmãos que estão com necessidade e aí a gente procura aí montar algumas cestas básicas para poder ajudar e colaborar. Acho que nesse momento é muito importante aí nós nos levantarmos, nos unirmos em solidariedade e apoiar aqueles que estão precisando, tá bom? Eu quero agradecer a presença de vocês, a presença dos professores. Obrigado aí por quem conversou conosco no chat. Agora, no final, a gente vai mandar um link para vocês no Zoom, para a gente poder abrir um fórum, fazer um bate-papo e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, continue ligado na nossa programação. Como diz o pessoal do YouTube, né? Se inscreve no canal, curte aí, dá um like no nosso vídeo de hoje e não esquece de clicar no sininho, porque o sininho aí serve para manter você atualizado na nossa programação ao longo da semana. E fica de olho, por fim, no Instagram, porque diariamente, a partir de segunda-feira, amanhã, a gente vai começar aí com uma série de devocionais diários com os nossos professores e em breve outros irmãos também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.